Entra, Simone! Bom, isso foi só a introdução instrumental da música Eu Tô Que Tô, né, cantada por Simone, composta por Clayton e Cleidir, a grande dupla gaúcha, e que foi um grande sucesso no Brasil naquela época, em 82, 83, e música tema de abertura de Sol de Verão. E estamos aqui no Naftaluf desta semana, eu sou Luffy Steffen, Naftaluf, e vamos comentar os ensolarados fragmentos de Sol de Verão. Por que ensolarados? Não é à toa que eu coloquei aqui a capa do disco com esse sol e a minha camiseta de sol também. Tudo isso para dizer que eu considero os fragmentos de Sol de Verão ensolarados e maravilhosos. Ao contrário, por exemplo, de Água Viva, uma novela que sempre que alguém comenta de Água Viva, já vi isso em livros, em sites, em reportagens, a ensolarada Água Viva, a ensolarada Água Viva, mas a Água Viva não é ensolarada, porque quando você vai ver as imagens, está sempre nublado, né, quase. Tem pouquíssimas imagens com sol em Água Viva. Acho que a equipe na época não dava muita sorte no Rio de Janeiro, né? Algumas gravações tinham sol, mas muitas não. Né? Ficava aquele céu nublado no Rio de Janeiro. Então eu não acho Água Viva tão ensolarada. Já Sol de Verão, quem assistiu os fragmentos vai poder conferir. Existe uma coisa que eu achei muito bonita, muito interessante, que é a proposta da fotografia da novela, né? Da iluminação. Então a gente vê que dentro dos apartamentos tem cenas externas com sol, então a gente tem sol, pelo menos nesses fragmentos, e tem também dentro dos lugares, nos ambientes internos, uma luz amarelada, claro que é uma luz artificial, para mostrar que tem sol lá fora e o sol está entrando dentro das casas, né? Dá para perceber isso claramente já no primeiro capítulo. Né? A cena, com exceção das cenas de Petrópolis, o núcleo de Petrópolis, que parece meio nublado também. Mas no Rio, as cenas do Rio de Janeiro internas, nos estúdios, claro, cenários em estúdios, tem muito sol dentro, né? Aquela coisa amarelada, iluminada, alaranjada, né? Uma delícia. Eu gosto, por isso que aqui no Naftaluf a gente também está sempre meio amarelado, né? Tem gente que pensa que eu tô, sei lá, com hepatite, mas na verdade é porque eu gosto de colocar luzes quentes, luzes amarelas. Eu não gosto dessa onda recente das luzes brancas. Fica parecendo tudo escritório, hospital, elevador, uma coisa, né? Tudo bem, vamos usar luzes de LED, mas eu sempre procuro luzes amarelas, né? Enfim, Naftaluf também é merchandising social, mas é isso que eu achei vendo os fragmentos de Sol de Verão, fragmentos ensolarados, né? Achei as imagens muito bonitas, muito gostosas e buscando esse astral gostoso do verão, Sol de Verão. Infelizmente a novela terminou em baixo astral, como todo mundo já sabe, há 40 anos, por causa da morte do seu protagonista, Jardel Filho. Vamos falar disso aqui também. Mas então vamos começar a analisar... Ah, só mais um detalhe. Eu falei que Água Viva não é tão ensolarada, mas coincidentemente é uma novela que tem a mão do Manuel Carlos. Né? Ele entrou na novela Água Viva na metade, acho que no capítulo 60, mais ou menos, um pouco antes da metade, para colaborar com Gilberto Braga, que era o autor titular da novela. Então Manuel Carlos tem lá a sua participação em Água Viva. Então é como se em Água Viva o sol não brilhou para Manuel Carlos, mas em Sol de Verão a novela foi bem iluminada e começou muito bonita e muito bela. É o que a gente vê nos 2 primeiros capítulos disponíveis nos fragmentos. E por isso, vamos lá, eu estou aqui continuando a minha heróica e mesopotâmica missão de analisar os fragmentos disponíveis na plataforma Globoplay. Fizemos o Rebu, Estúpido Cupido, Gigantes, Chega Mais, Coração Alado e agora Sol de Verão, novela exibida pela Globo às 8 da noite, entre outubro de 82 até fevereiro, março de 83. Então, como eu sempre faço, vamos ler a resenha do grande Ismael Fernandes, que vai contar pra gente o que ele achou de Sol de Verão, né? Um casarão do século passado, um prédio de 3 andares, sem elevador e um terreno baldio. Neste cenário, sob o sol de 40 graus do verão carioca, acontece o envolvimento de Raquel, Irine Ravache e Heitor Jardel Filho. Ela está deixando um casamento tranquilo, uma vida de acertos definitivos e está à procura do amor. Ele, típico carioca que gosta de viver à noite, mecânico grosseirão, que se negou até então a um compromisso amoroso maior. Um amor de verão apenas? Talvez, mas o correto será apostar na proposta do autor, abre aspas. Ninguém é o mesmo depois de um longo e intenso verão.
Abel, Tony Ramos, por exemplo, o surdo-mudo jogado à própria sorte, nessa mesma estação acaba encontrando a mãe, Yara Amaral, e consegue pronunciar seu nome afinal. Clara! Bom, eu vou parar só para dizer o que você já sabe, né? O Ismael Fernandes cometeu um deslize aqui, né? Ele errou, porque obviamente que não é isso que acontece, né? O Abel, ele grita Clara para Clara, que não é a mãe dele, né? É a namorada Débora Bloch, na virada do penúltimo para o último capítulo, tá? Nos fragmentos. Né? Porque a personagem da Yara Amaral, a mãe do Abel, é a Sofia, né? Então aqui ele fez uma pequena confusão. A folhetinesca história do surdo-mudo Abel servia de sustentação para uma proposta ousada. A mulher que quebra com os vínculos do casamento para seguir seus próprios sentimentos. Infelizmente, Sol de Verão terminaria melancolicamente. A morte do ator Jardel Filho impossibilitou o autor de terminar sua história como havia planejado. Lauro César Muniz escreveu os 17 capítulos finais, precipitando o término. Realmente ninguém era o mesmo após o triste final da novela e do verão de 1983. Pois é, minha gente, e vale dizer que Sol de Verão até agora, é a novela que tem mais capítulos disponibilizados no tal projeto Fragmentos, tem 8, né? O que a gente tem? A gente tem o primeiro e o segundo capítulo, 2 capítulos do meio, que são 69 e 70, 2 capítulos justamente quando acontece o desaparecimento do Jardel Filho, do personagem Heitor. Então são os capítulos 121 e 122. Depois pula para o último, que é o 137, e um capítulo especial com o resumo dos 17 capítulos finais, ou seja, os capítulos sem Jardel. Ou seja, o que aconteceu na época? A Globo apressou a novela, né? Depois que o Jardel morreu, não teve jeito, Manuel Carlos se ausentou, Lauro César Muniz escreveu os 17 capítulos finais e encerrou a novela. E a novela terminou em 19 de março de 83, um mês depois da morte do Jardel, que morreu em 19 de fevereiro. Então, nos fragmentos, o que a gente tem é o último capítulo, que foi exibido na sexta-feira, o capítulo 137, e no sábado, em vez de reprisar o último, como era de praxe na época, até hoje ainda é às vezes, né, fizeram então um especial, um compacto com os 17 últimos capítulos, né, um resumão do que aconteceu na novela depois que o personagem Heitor desapareceu. Bom, quando a gente vê os fragmentos, a primeira coisa que me chamou a atenção, principalmente nos 2 primeiros capítulos, que eu gostei muito, que achei muito bonitos, foi o início da novela já é muito interessante, né, com aquele flashback, né? A novela começa numa cena no subúrbio do Rio de Janeiro, como eles dizem, em 3 de fevereiro de 74, um domingo à noite, com 2 personagens assistindo televisão numa casa modesta. Quem são eles? O personagem Caetano, do Gianfrancesco Guarnieri, e o Abel, o personagem do Tony Ramos. E eles estão exatamente assistindo o quê? Uma reportagem do Fantástico, programa dominical noturno da Globo, que já existia em 74, né, porque começou em 73, com uma reportagem sobre a questão de uma menina, acho que dos Estados Unidos, uma garota, que começa a aprender a falar, né? Era uma pessoa com a deficiência auditiva. E a reportagem era real. Vale dizer que o Manuel Carlos, nessa época dessa reportagem, era diretor, produtor do Fantástico, né? Então ele coloca essa matéria... Quer dizer, é interessante, né? Será que desde essa época, quando essa matéria foi ao ar em 74, ele já pensava numa novela sobre essa questão? Bom, 8 anos depois a novela aconteceu, né? Então o Abel e o pai estão assistindo essa reportagem, né? Depois dessa cena pequena, dá um salto a história e já começa em Ipanema, em 1982. E aí a gente vê aquelas cenas incríveis, né, do Rio de Janeiro, cenas quase documentais da Zona Sul do Rio naquele momento. É bem interessante, isso principalmente nos 2 primeiros capítulos, né, essa ambientação. Outra coisa interessante, que também é uma coisa documental, jornalística, é a festa de aniversário da personagem Clara, a Débora Bloch, festa que começa no final do primeiro capítulo e atravessa um pouco para o segundo capítulo, onde tem uma grande festa ao ar livre lá na Casa de Petrópolis, com a presença da banda Blitz em pessoa, né, liderada por Evandro Mesquita, fazendo um show e tocando ao vivo mesmo ali, o grande hit da Blitz, naquele momento, o hit que tinha acabado de fazer a Blitz explodir, que era Você Não Soube Me Amar, música que abre o lado A do disco, da novela. E eles estão cantando mesmo. É fascinante ver essas coisas, né? Quer dizer, nesse sentido a novela traz algumas coisas documentais, jornalísticas, né? Do momento em que foi feita. Né? Como em outras novelas que também tiveram um pouco esse cunho. Do Gilberto Braga, muitas tiveram isso. Dancing Days, por exemplo, né? Onde na discoteca artistas verdadeiros se apresentavam, né? Enfim, então foi muito interessante ver isso e também a maneira como essa questão do personagem Abel, deficiente auditivo, é retratada, inclusive de uma proposta ousada, porque
né? Tem aqueles momentos em que ele observa a Clara dançando e observa a festa, e a imagem fica sem som, né? A gente se coloca na subjetiva do personagem, como ele vê as coisas sem ouvir nada que se passa, né? Então as pessoas dançando e não tem o som, né? Então é interessante essa maneira de dirigir, de montar o negócio, né? Muito legal. Então eu gostei muito dos 2 primeiros capítulos, achei bem interessantes, bem promissores, a apresentação de personagens legais. Depois, os capítulos do meio, já acho meio mais pastosos, assim, meio, né? E depois pula para os capítulos que já não tem o Heitor, aí a novela realmente, né, fica tudo muito difícil porque a gente sabe que não era isso que tinha que acontecer, então é doloroso mesmo, né? E é muito também essa saudade dessa época, né? Do Brasil, ou mais especificamente o Rio de Janeiro, a Zona Sul Carioca, nesse comecinho dos anos 80, né? 80, 81, 82, 83. Essa fase é fascinante, né? Dá uma saudade dessa época, né? Eu não morava no Rio, morava em São Paulo. Mas a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro na infância foi em 83. Então, a gente pega um pouco da época, né? E mesmo o que você via na época, na televisão, na própria novela, revistas, etc. Né? Então, quando a gente vê os fragmentos do Sol de Verão, a gente sente até o cheiro da época, né? É muito legal. Ao mesmo tempo, a novela remete um pouco a Baila Comigo, que nessa ambientação também desse Rio alto astral, da Zona Sul Carioca, começo dos anos 80, já não é mais a década de 70, já está entrando, né, uma coisa diferente, a ditadura no Brasil estava terminando, então os novos ares estavam aí, então era uma época muito para cima mesmo, né? Então esse tom para cima a gente vê em Baila Comigo, já tinha visto um pouco em Água Viva também, mas Água Viva eu acho que ainda é uma novela que ainda traz um pouco do pique setentista, por exemplo, de Dancing Days, né? Acho que Água Viva ela ainda se parece mais com Dancing Days do que com, até porque a novela de Gilberto Braga, como autor titular, né? Ela se parece mais com Dancing Days do que com Baila Comigo e Sol de Verão, que já é uma coisa mais se aproximando dessa coisa que vai ser a marca dos 80 mesmo, né? Mas continuando um pouco nessa ambientação do começo dos 80, várias coisas também eu gostei muito de ver, assim. Todas as cenas de praia são muito interessantes, né? Tem uma da Isis de Oliveira caminhando à beira-mar, que é linda, né? Então, cuidado com a fotografia da época, com a iluminação. Bom, adorei a cena da gafieira, do Heitor com a personagem da Tânia Sher, que acho que chama Lola, né? Na gafieira, aquilo também é quase documental, né? Uma maneira como eles gravam aquilo, como era uma gafieira no Rio naquele momento. Até o figurino deles, né? Aquela coisa meio velha guarda. E depois a cena no amanhecer, né? No calçadão também, que é uma cena muito bonita também. Essas são esse tipo de coisa que às vezes eu comento que as novelas de hoje perderam um pouco essa coisa quase jornalística de documentar uma realidade do momento, porque são todas gravadas dentro do Projac, então perde um pouco esse naturalismo, essa coisa do cotidiano, né? Fica tudo meio dentro ali, né? Então, bom, enfim, mas de qualquer forma é legal ver isso em Sol de Verão e a maneira como as cenas acontecem, né? Tudo trazendo um pouco essa saudade desse período, desse jeito de ser, né, do carioca. Aquela cena também do primeiro capítulo, ou é no segundo, que tem aquele almoço na casa do Heitor, com todo mundo falando ao mesmo tempo, comendo, né? É muito típico, assim, esse tipo de almoço, né? Bom, almoçar, as pessoas continuam almoçando, mas sei lá, alguma coisa se perdeu, né? Aquele tipo de almoço parece que não existe mais, né? Com aquelas pessoas, enfim. Outra cena que me chamou a atenção de uma forma quase documental, o final do capítulo 70, né, que é o capítulo que na época era o Réveillon, né, porque a novela passou de 82 para 83. Inclusive na época também, isso é outra coisa que hoje em dia não tem mais quase, né. Na época as novelas da Globo, elas incorporavam as datas, né, Natal, Réveillon, Carnaval, né, quando era a época, acontecia dentro da novela, quase sempre, né, com algumas exceções, mas geralmente eles faziam, né, então em Sol de Verão, nesse momento, é o Réveillon, que era Réveillon mesmo, e aí tem o Réveillon, né. Então isso aconteceu muito, né, nas novelas, claro, as novelas urbanas contemporâneas, né, as de época não tinham isso, mas as contemporâneas sempre faziam isso, né. E o Manuel Carlos também fez isso, inclusive muito tempo depois. Acho que em Por Amor tem o Carnaval, né? Foi na época do Carnaval que tem aquelas sequências dos bailes de Carnaval onde o Atílio descobre que a Helena trocou os bebês, né? Enfim. Mas voltando. Então o final do capítulo 70 é o Réveillon, né? Que acontece uma grande festa ali no terreno que junta o sobrado com o prédio, né, onde estão os personagens centrais. E é linda aquela cena, né? Claro que é uma cena gravada, não é um Réveillon verdadeiro, mas
já tem a participação de uma banda de verdade. Me lembrou também um pouco Bar Esperança, o último que fecha. Um filme maravilhoso que eu amo, dirigido pelo Hugo Carvana, de 83. O filme foi lançado em 83, né? Mas provavelmente gravado em 82. Que tem um pouco esse jeitão, né? Se a gente assistir Bar Esperança, tem um pouco a ver com esse universo do Heitor, da irmã, daqueles convidados desse almoço que eu falei, né? Os personagens do Nelson Xavier, da Camila Amado, Gésia Amadeu, todo aquele pessoal que está lá naquele almoço, né? A própria Tana Sher, a coisa da gafieira. Então esse núcleo do Heitor tem muito a ver com Bar Esperança, né? Já que o Heitor é um boêmio. E Bar Esperança é um filme sobre isso, né? Sobre um bar repleto de boêmios alucinados, né? Enfim, um filme maravilhoso. Quem não viu, veja. Inclusive tem uma cena no Bar Esperança, como ele é contemporâneo também da novela, tem uma cena ótima que mostra a praia também, na Zona Sul, Ipanema, Copacabana, não sei. E aí mostra um plano geral da praia, sequências reais de praia, também documentais, tocando a música Você Não Soube Me Amar, da Blitz, né? Como já falamos, está na novela. Ou seja, tem a ver mesmo. Existe um parentesco entre o filme, involuntário, claro, mas tem, entre o filme e a novela. Ainda falando desse pique, desse tom, desse charme início dos 80 de Sol de Verão, vale registrar a abertura, que é deliciosa também. Eu lembro que eu adorava essa abertura na infância, era uma abertura bonita, chamativa, esfuziante, ainda é, né? É a cara também desse comecinho dos 80. A abertura é quase, parece uma peça de publicidade, né? Tem um design de publicidade ali, praticamente, parece uma propaganda de maiô, de sunga, de biquíni, de óculos de sol, etc, né? Enfim, parece um editorial de moda, mas é linda, né? Com a música que tinha tudo a ver, Tokito. Então, já que a gente está falando disso, já vamos falar da trilha também, que está aqui, esse vinil, que é da época, ó, tá bem chumbadão. Esse vinil foi da época mesmo, se manteve aqui no meu acervo desde a infância. E é uma trilha muito gostosa, a trilha nacional. A trilha internacional não é tão marcante. É interessante, mas a nacional é muito boa, né? Você Não Soube Me Amar, com a Blitz, que a gente já falou. Muito Estranho, com Dalton, uma das músicas da minha vida. É o tema romântico de Abel e Clara. Bilhete, com a Fafá de Belém, né? Tensa, densa. O tema da Raquel, separando do marido. Tempo Quente, com Ricardo Graçamelo, filho de Marília Pêra. Adoro essa música. Tempos Modernos, com Lulu Santos. Muito, também maravilhosa, né? Questão de Tempo, com Nara Leão. Quanto tempo, né? Tempo Quente, Tempos Modernos, Questão de Tempo, né? O tempo... Só faltou o Cazuza aqui com O Tempo Não Para. Tô brincando, né? Não existia ainda isso. Tokito, com Simone. Esse lado A é maravilhoso, né? Dá pra pôr em looping sem nenhum problema. Lado B, Esfinge, com Djavan, que é belíssima. O Melhor Vai Começar, com Guilherme Arantes. Uma das músicas que eu mais amo também do Guilherme Arantes. Maravilhosa. Tendência, com Beth Carvalho, um samba ótimo. Tal Qual Eu Sou, com Lucinha Araújo, participação especial de Vital Lima. Lucinha Araújo é a mãe do Cazuza. Quer dizer, não tem Cazuza, com o tempo não para, mas tem a mãe do Cazuza. Interessante. Coisas de Casal, adoro essa música, composta por Rita e Roberto, e aqui na gravação de Rádio Táxi. A Rita nunca gravou essa música, né? Então, Rádio Táxi gravando essa música, que é linda e divertida. Só o Tempo, com Paulinho da Viola, e Sumida, com Vando. E as marcas do Maneco, né? Manuel Carlos, novela do Manuel Carlos. E as Helenas, por que não tem Helena? Bom, na verdade, vendo Sol de Verão, a gente vê que, na minha visão, e acho que de muita gente, quando o Manuel Carlos começa com as novelas, nos anos 70, né, ele faz as novelas, são novelas de época, né? Então é uma outra pegada. Apesar que também ali a gente já vê as marcas dele surgindo, mas é diferente porque são novelas de época, né? A Maria Maria, a Sucessora, não sei o quê. Quando ele vai para o Horário das 20, com a Água Viva, colaborando com o Gilberto Braga, já ele consegue pôr um pouco do pique dele ali. Né? Em Água Viva, da metade por final, se a gente prestar atenção, a gente vai ver algumas marcas já dele. Mas isso aparece com mais clareza, claro, em Baila Comigo, novela das 8, né, de 81, onde todos esses ingredientes que são a marca do Manuel Carlos, foram a marca dele durante toda a trajetória dele como novelista, a partir dali, né, já estão lá em Baila Comigo. Né, incluindo a Helena, de Lilian Lemertz. Sol de Verão é uma espécie de prolongamento de Baila Comigo, é muito parecida em alguns aspectos. Né? E depois isso vai reaparecer em Felicidade, sem dúvida, História de Amor, Por Amor, Laço de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Viver a Vida, Esquecer Alguma, Em Família, acho que são todas essas. Né? Claro que nos últimos exemplos a fórmula já estava para lá de desgastada. Né? Eu diria que até Laços de Família dá para encarar. Depois de Mulheres Apaixonadas em diante, eu já acho que ali a receita enjoou, né? Mas enfim, né? Não vou ficar falando disso aqui. O que interessa é que Sol de Verão tem muitas marcas dele, sem dúvida. A eterna,
a eterna relação conflituosa entre mãe e filha, que sempre tem, né? Então, em Baila Comigo, para falar a verdade, não lembro agora se tem alguma coisa marcante nesse sentido. Talvez, né, a personagem da Silvia com a Lúcia, né, a Fernanda Montenegro com a Natália do Vale, né, uma relação conflituosa de mãe e filha. Mas em Sol de Verão a gente tem isso em dose dupla, né? Porque a Raquel tem uma relação difícil com a mãe dela, que é a Laura, personagem da Beatriz Segal, e uma relação difícil com a filha, que é a Clara, personagem da Débora Bloch. Quer dizer, são né, o trio de mulheres ali dessa família, avó, mãe e filha. A mãe e filha sempre tem um conflito, né? Uma relação difícil de concorrência, de rivalidade, uma relação mal resolvida. Em Felicidade, essa relação vai aparecer na personagem da Esther Góes com a Débora, com a filha, né? Principalmente, a Débora é uma neurótica psicopata, né? Mas eu ia falar paranormal. Mas na segunda fase, quando a Esther Góes começa a se envolver com o Erson Capri, né? Então vem essa coisa da Débora perseguir a mãe e tal. Em História de Amor, Helena e Joyce. Em Por Amor, Helena e a filha, né? A Eduarda. Em Laços de Família, Helena e Camila. Então sempre tem a mãe com a filha numa relação conflituosa, onde apesar de tudo a mãe ama muito a filha e se sacrifica pela filha. O legal do Sol de Verão é que a mãe não se sacrifica pela filha, pelo contrário, né? Ela se liberta daquele casamento que era um saco, com aquele marido que era um porre, né? Vamos combinar. E aí vai para uma vida mais interessante, mais movimentada, mais dinâmica. E também tem a presença da famosa personagem da chatinha, a garotinha chata, insuportável, que corta a vida de todo mundo, enche o saco de todo mundo. Geralmente é uma garota mimada, pentelha, arrogante. Tá lá em Sol de Verão. É a personagem da Débora Bloch, a Clara, né? Então essa personagem chata começa com a Mira Maia, de Lídia Bron, de Baila Comigo. Em Sol de Verão é a Clara, de Débora Bloch. Em Felicidade é a própria Débora, aí já temperado com uma coisa de psicopatia. Em História de Amor é a Joyce. Em Por Amor é a Laura, também uma vilã, a Laura de Viviane Pasmanter. Laços de Família é a Iris, né? E assim, Mulheres Apaixonadas, eu nem sei. É a Paulinha, né? Aquela menina insuportável lá do colégio. Enfim, aí vai, né? Em Páginas da Vida, não, qual que é? Viver a Vida. É aquela garota, né? A irmã como é que chama a atriz? A Adriana Biroli, né? Enfim, sempre tem uma garota chata, impertinente, insuportável que tem que apanhar em algum momento da novela. E a Clara apanha logo no... Quer dizer, leva um tabefe no final do segundo capítulo. Aliás, a Débora Bloch estava começando em novelas e ela era um personagem muito parecido com o que ela tinha feito em Jogo da Vida, que é a novela de estreia dela, né? 81, 82, novela do Silvio de Abreu, com direção também de Roberto Talma, Jorge Fernando e Miguel Arraes, que são os mesmos diretores de Sol de Verão. No final do primeiro capítulo de Jogo da Vida, ela, que é uma menina jovem, filha da Glória Menezes com Paulo Goulart, ela também discute com a mãe e leva um tapa na cara da mãe, né? Assim termina o primeiro capítulo de Jogo da Vida. E aqui é no segundo capítulo. O segundo capítulo termina com ela discutindo com a mãe e levando um tapa na cara. Então a Clara é meio parecida com a Lívia, a personagem que ela fez em Jogo da Vida. Vale registrar, inclusive, que esse par romântico de Débora Bloch com Tony Ramos, em Sol de Verão, depois se reproduz em outros momentos de forma completamente diferente, né? Um casal interessante, porque em Sol de Verão, Tony e Débora criam uma química ali muito especial para esses personagens, né? Do Abel e Clara. Logo depois, em 84, no filme Noites do Sertão, que é um filme que eu amo, do diretor mineiro Carlos Alberto Prates Corrêa, a Débora e ele fazem também um par romântico, né? Ela é uma garota caipira lá que mora numa fazenda, meio ignorantona e tal, que se envolve com esse fazendeiro, que é o Tony Ramos, que aparece de vez em quando ali na fazenda, né? Mas enfim, é um filme inclusive baseado no Guimarães Rosa. Muito legal. E depois, no episódio piloto da Comédia da Vida Privada, nos anos 90, eles fazem um casal muito engraçado, né? Que é Edgar e Fátima, né? Ela uma mulher fogosa, meio perua, meio perdida na selva, e ele um cara chato, metido a engraçado, né? Enfim, o casal é muito bom, né? Esse casal. Mas tem gente que pode dizer, mas a principal marca do Manuel Carlos não tem o Sol de Verão, que é a Helena, não tem Helena. Gente, me desculpem, mas como assim não tem Helena? A Raquel é a Helena do Sol de Verão, só mudou o nome, chama Raquel. Eu vi por aí nas minhas pesquisas, em alguns livros, entrevistas, o Manuel Carlos chegou a falar que ele não colocou uma Helena nessa novela, porque na verdade a personagem que teria perfil de Helena seria a personagem da Isabel Ribeiro, né? Que é aquela que tem uma floricultura, rompe com o marido, vira uma super empresária, fria, calculista, né? Não sei o quê. E ele falou que ela que tinha perfil para Helena.
e não a Raquel. Mas aí ele não batizou ela de Helena porque era uma personagem secundária, então ficou, acho que é Flora, né, o nome da personagem, se não me engano. Mas eu acho que o Manuel Carlos, né, embirutou nessa hora, porque assim, é nítido que a Helena da novela é a Raquel, por tudo que acontece. Ela é a heroína, a guerreira, que rompe, que tem coragem de fazer as coisas, nessa relação com a filha, como eu falei, as Helenas sempre nas suas relações conflituosas com as filhas, né, com cada filha, né. No caso do Bala Comigo era com os filhos, né, a Helena, o problema dela era com os gêmeos, né, não era com a filha mesmo, que era a Lia, a personagem da Cristiane Trulani. Então a Raquel, pra mim, é a Helena de Sol de Verão. Ela é uma Helena típica, ela só não tem o nome. Mas é isso. Se a gente for pegar as Helenas do Manuel Carlos e comparar com a Raquel de Sol de Verão, ela é a Helena dessa novela. Ela é a mulher que bota pra quebrar, que tem a coragem de fazer alguma coisa que todos os outros condenam, né? E o elenco? Então, eu falei que o elenco é muito legal, né, dessa novela também. Muito legal ver, principalmente essa mulherada da época que não aparece mais, ou porque já faleceram, ou porque não aparecem, né, já estão aposentadas. Beatriz Lira, né, que está viva, mas não aparece há muito tempo. Tânia Cher e Ara Amaral, que já faleceram, né? Atrizes muito legais de ver, né? A própria Beatriz Segal, a Irene Ravache está aí, né? Claro. Mas a Márcia Rodrigues, que é uma atriz também da época, muito legal, que também, né? A gente não vê mais. Enfim, tem um elenco muito legal de ver. O próprio Tony Ramos, que está excelente. O Paulo Figueiredo, né, que está bem. Então é legal ver essas pessoas ali fazendo aquilo. Guarnieri, Nelson Xavier, muitos atores que já falaram. Camila Amado, né? Eu amo a Camila Amado, já tinha falado isso na cena do almoço, né? Enfim, gosto muito desse elenco. E claro, né, para encerrar, o Jardel Filho, né? Lógico, a novela né, o protagonista é o Jardel Filho, sem dúvida, o Heitor, tirando a Raquel. O Heitor é o personagem principal, mais até do que o Abel, né, sem dúvida. E é uma delícia ver o Jardel Filho sempre, né, um ator muito carismático, muito fascinante, né, um ator muito querido pelo Brasil, né. Era um ator que todo mundo gostava dele, né. É um ator fantástico, né, que teve uma carreira brilhante no teatro, no cinema também, muitos filmes dos anos 50, 60, 70, né, até começo dos 80 também, filmes incríveis onde ele participa sempre com muito brilho. Enfim, é um ator que eu gosto muito e que a partir de Verão Vermelho, né, na Globo, faz uma série de novelas, né, na Globo, quase uma atrás da outra, até a sua morte, né. Só tem um hiato nesse período, que é em 77, quando ele sai da Globo e vai para a Record fazer a novela O Espantalho, né, mas depois ele volta para a Globo. Então, um ator que, né, ficou muito forte na televisão naquela década de 70 e comecinho dos 80. Ele era tão presente na vida do público na época que justamente a morte dele foi um choque, né, uma comoção nacional. Né? Eu lembro muito na época, era criança, mas lembro das notícias, da comoção, do modo como as pessoas reagiram àquela morte. Né? Eu lembro que nessa época, né, 82, 83, tivemos algumas mortes de celebridades, de artistas, grandes artistas brasileiros, que eram muito chocantes para quem era criança, né, como eu, e acompanhava o meio artístico, a maneira como aparecia isso na televisão, o fato desses artistas desaparecerem, né? E geralmente a revista Amiga TV Tudo lançava uma edição especial com a pessoa, com o artista que morreu. Eu lembro que foi assim com Elis Regina, com o próprio Jardel, com a Clara Nunes, tudo nesse período, né? 82, 83, né? A revista do Jardel eu tinha, durante muito tempo eu guardei essa revista, né? Que era uma edição especial com fotos históricas dele, uma série de questões. Era muito legal essa revista, mas o tempo não me deu razão e ela sucumbiu, eu não tenho mais, né? Mas era uma revista muito emocionante. E é muito emocionante ver o Jardel fazendo esse papel, um papel que foi o último, né? Ele morreu no dia 19 de fevereiro de 83, sábado de Aleluia de Carnaval, né? O sábado pós-Carnaval. Então, o resultado, ele morava no Rio, né? O Carnaval estava acontecendo ainda, porque era o dia dos desfiles das escolas campeãs, de dia ainda tinha blocos, não sei o quê, e o resultado disso foi que, né, como não poderia deixar de ser, o enterro, o velório do Jardel foi um acontecimento artístico feliniano, né, como muitas pessoas classificaram quem estava lá, né. O próprio Manuel Carlos conta uma história, uma anedota muito interessante, né, sobre isso, né, sobre o dia da morte do Jardel. Ele fala isso aqui no livro Autores. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse episódio da morte do amigo, né? Porque eles eram muito amigos. Inclusive, o Manuel Carlos tinha escrito a novela pensando no Jardel, né? Ele já afirmou isso várias vezes, né? Que ele escreveu a novela para o Jardel. Ó, aqui ele comenta que o Tony Ramos e o Paulo Figueiredo, também muito amigos do Manuel, do Maneco, foram para a casa do Manuel Carlos quando souberam da notícia da morte do Jardel, que foi de manhã que saiu a notícia no rádio, não sei o quê. E aí eles foram para o apartamento do Jardel, na Rua Peri, no Jardim Botânico.
Manuel Carlos diz: era no terceiro andar e não havia elevador no edifício. Eu me lembro perfeitamente do Dias Gomes ao lado dele. Jardel estava muito barbudo e eu e o Paulo Figueiredo não queríamos que ele ficasse assim, já que era um homem muito bonito. Então decidimos fazer a barba dele. Foi uma experiência muito bonita para mim. No primeiro caixão que veio, ele não coube, já que era um homem grande. Providenciou-se outro, e o fundo desse segundo caixão afundou. Providenciou-se então um terceiro caixão. Foi uma luta para descer pela escada do prédio, porque ela era em forma de caracol. Acabou descendo em pé, ele meio dentro, meio fora do caixão, todo mundo ajudando até a rua. Foi um acontecimento de filme italiano. Engraçado, né? Pitoresco. E aí ele conta do velório, né? O Brasil inteiro ficou sabendo da morte dele. As pessoas choravam na rua. Ele morreu no carnaval. O velório foi no Teatro Municipal, inesquecível. O cordão do Bola Preta, né, que é um famoso cordão de carnaval do Rio, é ao lado do Municipal. No final do baile de carnaval do Bola Preta, as pessoas desceram e entraram no velório. Todo mundo fantasiado, uma coisa, um happening. No cemitério, a mesma coisa. O caixão não entrava no túmulo de jeito nenhum. Chamaram os pedreiros para arrebentar o túmulo. No livro Palmas para que te quero, autobiografia da Diniz Fati, que eu citei há pouco aqui naquele vídeo sobre os gigantes, ela também comenta a morte do Jardel, né? Tinham trabalhado juntos algumas vezes. Aí ela tem, o livro tem uma parte que é uma espécie de diário da Dina, né? Com algumas anotações. Então tem aqui, no dia 23 de fevereiro, ela escreveu, mas é claro, alguns dias depois, né? Porque ele morreu no dia 19. Jardel Filho morreu, tão impressionante de uma hora para outra. O corpo ficou exposto no Teatro Municipal. Era sábado, dia de comemoração da vitória da escola de samba que ganhou o desfile. A Cinelândia estava apinhada, batucada, fantasias. Isabel quis ir comigo, se referindo à filha Bel Kutner, que na época devia ter 14 anos, ou alguma coisa assim. Quando descemos do carro, um homem saiu correndo com um enorme revólver. A mulher que estava com ele gritava e ouvimos tiros. Horror. No saguão do teatro, o corpo do Jardel e o povo em fila, passando fantasiado. Anões, velhos, sambistas. Fellini perde. Bebel estava nervosa e chocada. Fomos embora logo. Lembro também na época de ver, na hora, quando aparece o Guarnieri no estúdio fazendo uma homenagem ao Jardel e tal, tá nos fragmentos, né? Eu lembro de ter visto isso na época, que era muito emocionante. Lembro muito assim, a novela marcou muito e ficou muito marcada essa coisa de Sol de Verão. É a novela do Jardel Filho, que ele morreu no meio e tal. Lembro do último capítulo, lembro principalmente daquela parte da Raquel no carro, no trânsito, quase em trabalho de parto. Lembro muito disso, me marcou assim no último capítulo, na época, né? E vendo agora, eu lembrei alguns flashes, né, da infância. E eu finalizo dizendo que o finalzinho da novela, né, o desfecho, né, com aquele texto do Virgílio com a Raquel e o bebê que ela batiza de Heitor, né, e aí ela fala que ele vai ensinar a gente a viver no ano 2000. É interessante também esse fetiche que havia sobre o ano 2000 que ia chegar, né, e que era visto como uma coisa, né, vai ser uma coisa fantástica, né. Eu me lembro da minha avó, que morreu no comecinho de 2000, mas ela sempre falava, nos anos 80, 90, quando chegar o ano 2000 vai ser tão lindo, vai ser tão lindo. Tinha esse fetiche das pessoas com o ano 2000 que ia chegar, né? E a gente vê isso nessa fala dela e nesse texto final dos dois com o bebê, que me chamou a atenção porque parece também um pouco o final de Coração Alado, que a gente comentou no outro programa, que também tem uma coisa, um texto meio simbólico, poético lá do Carani pro Juca Pitanga, e depois o Juca conversando sobre isso com a Vivian, a personagem da Vera Fischer. Então me lembrou um pouco isso, assim, esse final sentimental do Coração Alado e também aqui em Sol de Verão. Mas na verdade lembrou mesmo o final de Baila Comigo, do próprio Manuel Carlos, quando também acaba com o nascimento de bebês, né? Quando a Mira Maia dá à luz a gêmeos, começando de novo a história de Baila Comigo, e o Plínio, personagem de Fernando Torres, que era o personagem filósofo, simbolista, que falava textos e frases belíssimas, vai lá, vê os bebês nascendo ali no berçário e vira para a câmera e fala um texto desse, e a novela termina assim, né, num tom emocionante, né, com uma música edificante e tal. Então o final de Sol de Verão foi a última cena muito parecida com a última de Baila Comigo, né? Acho que Lauro César Muniz escreveu mesmo imaginando como seria se fosse Manuel Carlos que estivesse escrevendo aquele desfecho. Então, de certa forma, o Lauro César Muniz está de parabéns, porque esse final a gente não percebe que é outro autor. Ele conseguiu fazer um final, continuar a novela no tom do Manuel Carlos, né? Muito, muito bacana isso.
Esses foram os fragmentos, os ensolarados fragmentos de Sol de Verão. Ensolarados, emocionantes e melancólicos, como não poderiam deixar de ser. Vocês querem mais? Semana que vem a gente volta com mais Naftaluf e vocês já sabem quais são os fragmentos que eu vou comentar, porque agora a gente está no fim, né, pelo menos dessa temporada, da minha heróica mesopotâmica missão de comentar os fragmentos de novelas clássicas. Ficamos por aqui, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, assistam os vídeos, comentem, critiquem, mandem sugestões, assistam os antigos, revejam, vejam os novos, falem para as pessoas, comentem nas redes sociais. Naftaluf está aqui 5 anos depois, né, na verdade, no seu 19, 20, 21, 22, 23, 20, no seu 6º ano, né, ano 6, 5 anos depois da estreia, em abril de 2019. Seguimos firmes e fortes. Até a próxima!